Programa Democracia e Trabalho. Realização Sindipetro, RN, Sindicato dos Petroleiros e Petroleiras do Rio Grande do Norte. Apoio CTB, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. FUP, Federação Única dos Petroleiros. Uma produção idealizada pelo Sindipetro, RN, pela campanha Privatizar faz mal ao Brasil. Acesse o site www.sindipetrorn.org.br. Olá, está entrando no ar mais um programa Democracia e Trabalho aqui pela sua TV Metropolitana. O programa Democracia e Trabalho, você já sabe, é um programa do Sindipetro RN pela campanha Privatizar faz mal ao Brasil. Nosso programa, você sabe que vai ao ar todos os sábados às 10 horas da manhã, com reprise aqui na sua TV Metropolitana às 7h30 da noite. Portanto, fiquem ligados. No programa de hoje eu recebo aqui Pedro Idalino. Pedro Idalino, ele é diretor do Sindipetro RN com atuação na cidade de Mossoró e região. Seja bem-vindo, Pedro, aqui ao nosso programa. Prazer, né, que estar com vocês aqui, né, e a gente contribuir para o debate, aprofundar o debate nessa questão que se trata da privatização da Petrobras principalmente, né. Existe um processo de privatização como um todo, mas a Petrobras, né, pelo nosso conhecimento, a gente sabe que é muito mais danosa ao país por ser realmente um eixo indutor do desenvolvimento econômico do país. Então, a gente aqui sente já honrado pelo convite, né? E ficamos aqui à disposição aqui para as perguntas que por acaso venham ocorrer. Muito bem. Pedro, queria perguntar primeiramente sobre a greve geral, né? A gente sabe que o Sindipetro RN, as centrais, a CTB e várias centrais realizaram um grande ato, uma grande greve geral, não só aqui no Rio Grande do Norte, mas em todo o Brasil. Aqui em Natal teve uma programação, sabemos que em Guamaré e Macau também tiveram outra programação, né? E eu queria saber como é que foi a programação lá em Mossoró. Em Mossoró, pela parte da manhã, nós desenvolvemos aí, coordenado lá pelo Pedro Lúcio, que é o secretário-geral, e teve lá uma organização lá em que nós realizamos lá uma aula sobre as reformas, né, principalmente a reforma trabalhista. Então nós tivemos lá a presença do professor da UERN, da UFESA, né, e professor de Direito, e que inclusive foi muito boa, apesar da pequena participação, mas foi uma aula bastante importante e que clareou e tirou algumas dúvidas aí de quem lá estava presente, né? A parte da tarde foi que houve uma passeata, né? Realmente é uma movimentação que iniciou no Alto São Manuel, descendo o Alto São Manuel e encerrando com um ato público lá na Praça do Pax, né? Um movimento bastante participativo, né, todas as categorias, todos os sindicatos lá representados pelos trabalhadores, e foi um ato, que diga-se de passagem, muito, muito bom, foi positiva a participação dos trabalhadores, estudantes, enfim, na sociedade como um todo em Mossoró. Perfeito. Nós sabemos que, inclusive, a greve geral, assim como todos esses atos de rua, tem provocado a discussão sobre as reformas trabalhista e previdenciária, além de puxar também a questão da eleição direta, né? Como é que a categoria lá de Mossoró está vendo a questão da reforma trabalhista e previdenciária? Olha, pelas discussões que está acontecendo, a gente até, justamente nessa aula que nós estamos debatendo até com o professor, com vários companheiros lá, nós identificamos que, sobre a questão das reformas, a gente vê que o mais danoso já passou, por incrível que pareça, né? É que a reforma da terceirização, ela é muito impactante, ela tem uma ação danosa, uma capilaridade de ação danosa, que ela atinge a previdência privada, a CLT, enfim, é uma coisa danosa. Essa passou, né? Assim, vamos dizer assim, sem nem praticamente nenhum impacto, apesar dos sindicatos também já terem vindo há muito tempo já discutindo e lutando, mas ela foi aprovada, que agora, inclusive, está sendo questionado na Procuradoria-Geral da República, né, que vamos dizer assim,
recebeu a denúncia, está encaminhando inclusive para o Supremo da Inconstitucionalidade, né? Mas ela, para nós, na nossa avaliação, depois desse debate que nós tivemos lá com o professor, chegamos à conclusão que ela é muito mais danosa do que essa reforma que aí está da Previdência e do Trabalho. Vamos dizer, a gente pode até, assim, de forma figurativa, de que dizer que a reforma hoje da Previdência e a do Trabalho, ela vai ser apenas a cereja do bolo, né? Para a classe patronal, vamos dizer assim, porque a terceirização ela é muito mais danosa, né? Ela impacta muito mais na vida, não só do trabalhador, mas do cidadão como um todo, restringe concurso público, enfim, é uma coisa que para nós é um dos mais danosos. Isso não quer dizer que vai se baixar a guarda, não, vai continuar as lutas ainda, né, contra a reforma, esperamos reverter, né, ainda na luta. Caso não, nós vamos recorrer ao Supremo, né? Porque há inconstitucionalidade em todas as 3 matérias que estão aí, principalmente a que já foi aprovada da terceirização. Esperamos que ela seja revertida aí, né? E no momento que nós estamos vivendo no país, na verdade, né, a conjuntura política do país hoje não requer nem sequer discutir qualquer tipo de reforma, principalmente reforma onde só quem está impactando é o cidadão comum e o trabalhador. Nós não estamos vendo aí nessa reforma nada, nem na trabalhista, nem na reforma de terceirizado, nada que venha dizer que haja vamos dizer assim, uma paridade, né, de reforma que venha também o patronal pagar, ele arcar também com a parte dele. Não houve nada disso. Apenas o trabalhador e o cidadão comum quem está pagando essa conta aí. E para a nossa avaliação, dentro da conjuntura política que está hoje o país, não se concebe que haja qualquer tipo de reforma, principalmente dessa que está acontecendo, né? E está bem claro, hoje para a sociedade está bem claro, que não existe ali, da forma como todos nós estamos assistindo ali, o rolo compressor, é que ali apenas não são os deputados representantes da sociedade, são os deputados que são patrões, e quando não são os patrões mesmos, que estão legislando em casa própria, eles são, assim, representantes do patronal, da classe patronal, né? Então, na sua maioria, podemos dizer assim, está assim representado ali o Congresso apenas pela classe patronal, a forma, inclusive, como está sendo encaminhada todas essas reformas aí. Perfeito. Nesse caso aí, então, tanto a reforma trabalhista quanto a previdenciária seriam, no caso, a cereja do bolo da reforma da terceirização, do projeto de terceirização. E, inclusive, o Procurador-Geral da República, o Janot, entrou com um processo de constitucionalidade. Ou seja, acredito que também esse pedido de constitucionalidade tem muito a ver com a voz das ruas, que não vem aceitando nenhum tipo de reforma que não seja discutida com a população, não é, Pedro? Exatamente isso. E é que nós estamos aí apostando, é que ali, a partir do Procurador-Geral da República, haja uma reversão dessa situação, visto que a sociedade, aí as pesquisas aí não mentem, está bem claro, de um modo geral, ninguém concorda com essa reforma, né? A da Previdência, então, essa não dá para se conceber de que o déficit da Previdência ela tenha que hoje ser arcada apenas por quem realmente, rigorosamente contribui, né? Então é preciso que se dê um basta nisso tudo e que da situação que nós estamos vivendo hoje no país, né, mais uma vez a gente repete aqui dessa situação política, né, haja realmente um freio, vamos chamar daquele freio de arrumação, para mesmo tudo aí, que é para a gente realmente saber quem deve estar para comandar esse país. Na nossa concepção, a gente deve separar de tudo mesmo, porque é nesse sentido aí que vem os danos para que nessa reforma aí, os danos que vêm para a sociedade, eles levarão tempo para ser revertido. Então, acho que o momento é agora e que toda a sociedade, nesse momento, aqueles que não puderam ir por um motivo ou outro, mas que se engajem, né, que realmente vá às ruas e lute também pelos seus direitos. Perfeito. É isso aí. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho nós voltamos com mais um bloco aqui da nossa entrevista com Pedro Idalino. Os últimos governos tentaram pôr as mãos na nossa aposentadoria. Agora, querem aprovar uma reforma que aumenta para 65 anos
a idade mínima para aposentadoria de todos os trabalhadores. Para tentar justificar esse grande retrocesso, divulgam uma série de mentiras. Dizem que a Previdência dá prejuízo e que a reforma seria necessária para garantir a aposentadoria das próximas gerações. Você já ouviu tudo isso, não é? Veja agora quais são as mentiras por trás dessa história. O governo esconde que mais da metade desse rombo é causado por benefícios concedidos às empresas. Bilhões em contribuições previdenciárias deixam de ser pagos todos os anos por causa das políticas de incentivo. A segunda grande mentira é incluir apenas as contribuições dos trabalhadores e das empresas nas contas da Previdência Social. Na verdade, Previdência, Assistência Social e Saúde fazem parte da Seguridade Social. Esse sistema conta com diversas fontes de financiamento previstas no artigo 195 da Constituição Federal. Além das contribuições de trabalhadores e empresários, o governo também é responsável por repassar as contribuições sociais. O suposto rombo divulgado pelo governo se transforma em superávit quando somamos todas as fontes de financiamento. O problema é que o governo descumpre a Constituição desde os anos 90. Receitas que deveriam ser destinadas à Seguridade Social são desviadas para o pagamento da dívida pública, com mecanismos como a desvinculação de receitas da União. Querem tirar direitos de milhões de trabalhadores para continuar alimentando uma dívida questionável, que enriquece apenas alguns empresários, banqueiros e investidores. Não dá para aceitar uma proposta baseada em mentiras. Compartilhe esse vídeo e ajude a desmascarar a farsa do rombo. Diga não à retirada de direitos. Estamos de volta com o programa Democracia e Trabalho, um programa do Sindipetro RN, pela campanha Privatizar Faz Mal ao Brasil. Eu continuo aqui a minha entrevista com Pedro Idalino, falando sobre reformas trabalhistas, falando sobre a atuação do Sindipetro lá na cidade de Mossoró. Pedro, a gente estava falando no primeiro bloco sobre reforma trabalhista e previdenciária. Um ponto super polêmico da reforma, né, ela prevê o enfraquecimento dos sindicatos. A gente sabe que os sindicatos têm um papel histórico e crucial na luta dos trabalhadores. Qual a sua opinião, qual a opinião do Sindipetro sobre esse ponto polêmico? É mais um ataque à organização dos trabalhadores, da sociedade no geral, né? Sabendo que hoje os sindicatos, que são os interlocutores diretos dos trabalhadores, né? E que a sua funcionalidade, quer queira, quer não, depende da questão de finanças. Então, mais uma vez comprovado que tentam, de certa forma, colocar para a sociedade, para os trabalhadores, de que o fim do imposto sindical, né, é como se fosse uma salvação do momento. Na verdade, aquilo ali é um revanche, né, da classe patronal para realmente desestabilizar, ou, na verdade, liquidar a ação de todo e qualquer sindicato que seja atuante nesse país, ou atuante ou não atuante, mas na verdade é isso. Eles colocam de uma forma de que alguns sindicatos ou algumas direções de entidades se locupletam das finanças da entidade, enfim, né? E que possa existir, então que possa ser investigado e os devidos colocados dentro de acordo com a forma da lei. Mas de uma forma geral é que eles estão agindo para realmente liquidar a ação dos sindicatos e, consequentemente, a classe trabalhadora, colocando nessa questão também um projeto que está lá, né, que faz parte da reforma, na verdade, acordado sobre o legislado. Ora, de sã consciência, um trabalhador no momento, principalmente, que esse não é um único momento no mundo que nós estamos vendo aqui no país e no mundo como um todo, que é essa crise que está se passando pelo mundo todo. Então o trabalhador, ele fica sem força, né? Ele fica à mercê do patrão. E você imagine você chegar enquanto trabalhador e negociar diretamente com o patrão sobre seus direitos, sobre uma hora extra ou sobre qualquer outra coisa que venha a fazer parte dessa relação, e ao momento de que você, na situação que nós estamos vivendo hoje, um momento, por exemplo, como hoje, uma redução de salário, né? Você imagine, a lei nem sequer foi aprovada, mas já tem empresas, já tem os patrões de algumas empresas, já praticando a redução salarial, já colocando trabalhadores, assim, vamos dizer assim, quase no canto da parede. Enfim, a gente analisa que
objetivamente para acabar com os sindicatos. Não tem outra coisa. Certo? Não existe outro caminho que está sendo levado, é acabar com o sindicato e, consequentemente, com a força do trabalhador, com sua representação. E tudo que está lá foi discutido. Às vezes eles falam para a sociedade através da televisão que houve uma discussão, que teve audiência, mas nenhuma audiência, as propostas lá colocadas, nenhuma foram recebidas. Né? Foram ouvidas, mas não foram recebidas. Agora, do patrão está lá, todos colocados da forma que há muito tempo eles já vinham tentando. Aliás, eles já vinham praticando isso. Tanto é que as ações de trabalho, elas se dão justamente, né, por negligência, por sonegação desses direitos na legislação atual. Então, se a gente verificar, a gente vai ver que as mudanças que estão hoje na lei do trabalho e também, inclusive, na Previdência, é apenas para, principalmente no trabalho, é apenas para enfraquecer os sindicatos e retirar o direito dos trabalhadores que já vinham retirando, porém, a justiça. Você imagine que é tão impactante essa reforma que ela, na verdade, a terceirização, por exemplo, repetindo aqui, ela acaba com a justiça do trabalho. Quer dizer, não vai existir mais justiça do trabalho, e aí? É nesse momento também que a gente chama aí, na sociedade de um modo geral, mas também o judiciário, os representantes, pessoas que nós sabemos que têm, vamos dizer assim, uma linha mais avançada nesse sentido e que realmente discordam, que possamos conjuntamente fazer esse enfrentamento. Caso contrário, aí, o que está sendo buscado é enfraquecer o sindicato, retirar a justiça, o Estado, o poder do Estado de fiscalizar. Né? E se hoje, com a lei, os patrões já agem, né, vamos dizer assim, de forma aí, de sonegar e retirar direito, depois essa lei ela vai ficar bem pior, porque na prática, mesmo que está atrasada, ela vai se tornar mais atrasada ainda com as sonegações dos direitos que os patrões fazem no momento desse legislado, do acordado sobre o legislado. Então, para nós isso aí é danoso e não tem nada paralelo no mundo que se compare a isso. Perfeito. E Dalino, falando agora, mudando um pouco de assunto, a gente estava falando sobre reforma, eu queria perguntar a você sobre a retração de investimentos especificamente na cidade de Mossoró. A gente sabe que a gestão do Pedro Parente, né, ovacionada e argumentada, apoiada pelo governo do Temer, tem retraído rigorosamente investimentos da cidade de Mossoró, que tem gerado uma certa também retração na economia local. Fala um pouquinho para a gente o que é que afeta. Olha, se a gente levar historicamente o que a atividade de petróleo, ela tem uma cadeia extensiva de geração de emprego e renda. Não só aqui no Rio Grande do Norte. Em todos os locais onde a Petrobras se instalou, houve uma mudança do antes para o depois, né? Então, o que era antes sem a Petrobras e o que é depois da Petrobras. Mossoró viveu isso muito bem. Alto do Rodrigues, né? Eu que atuo na área de Petrobras, gente contratada de Petrobras, já soma isso meus 40 anos, podemos dizer, porque desde abril de 77 que eu entrei na atividade de petróleo, conheço muito bem e trabalhei em todas essas áreas aqui do Rio Grande do Norte e acompanhei o desenvolvimento no início de Guamaré, de Alto do Rodrigues, de Fazenda Belém, já lá no Ceará, pegando Capuí, por aquela região, e nós sabemos a diferença que foi o impacto, inclusive social, né, também ambiental da Petrobras, né, porque ela também ela cumpria esse papel, e infelizmente hoje nós estamos vendo a Petrobras, né, com esse Pedro Parente aí, que na verdade é a segunda página de uma Petrobras do governo FHC, né, que tivemos época também com ele, que foi bem parecido com isso, quebrar a Petrobras por dentro, né, para deixar que fique numa situação mais fácil de privatização. Esse é o caminho, não tem outro que ele está buscando. Não existe nada de fortalecer a Petrobras. Como é que se quer fortalecer uma empresa retirando o que tem de melhor dentro dela? Reduzindo posto de trabalho, né, fazendo contratos aí que nós sabemos com empresas aventureiras, que sempre acontece nesse período, e que ele já teve, inclusive, passado nessa situação. E nós estamos vivendo que hoje, lá em Mossoró, né, com a retração dos investimentos, e ele veio para isso, para retirar também a Petrobras da atividade de Mossoró. E nós estamos vendo lá a situação dos hotéis, né, pousadas, tem pousada lá que teve pessoas lá que iniciaram, inclusive, reformas de construção de pousada, tiveram que parar, né? E eram geradores de emprego. A gente vê
nos fornecedores de alimentos. Você chega lá na Cobal, com muitos que você conversa lá, fala que caiu muito a venda, porque são aqueles pequenos fornecedores para os pequenos restaurantes, que por sua vez fornecia para as empresas que prestavam serviço já às empresas de petróleo, quer dizer, quase uma quarteirização ou quintilização de serviço, que é uma cadeia imensa. E nós estamos vendo isso aí concretamente na cidade de Mossoró, né? Ainda mesmo que tenha lá questões, período sazonal, a questão da fruticultura, né, do sal, mas o petróleo sempre foi uma atuação dominante, né? Hoje mesmo, tanto é que cursos que eram feitos lá, né, a gente tem escola lá em Mossoró, de curso técnico profissionalizante, que praticamente quase que fechou a sua atividade. Porque eram trabalhadores que se aperfeiçoavam, se qualificavam para a atividade de petróleo, e que hoje está, de certa forma, parada essa atividade, esses cursos. Então, é lamentável, né? Mas é muito estarrecedor assim, a situação que a gente vê hoje de empregabilidade hoje na cidade de Mossoró. Todas as atividades, meio e fim, está sendo atingida com essa retração, né? Esperamos e vamos continuar lutando, né, para que seja revertido. Claro que não neste governo, porque a gente sabe que é muito difícil, né, mas esperando com um novo governo voltado para que uma Petrobras, que sempre foi, né, e para nós também deve continuar sendo a indutora do desenvolvimento econômico do país como um todo, que não podia ser também diferente de Mossoró e Rio Grande do Norte também. É isso aí, você acabou de ver aí que Mossoró, nesse caso com essa investida do Pedro Parente e do Michel Temer, tem sofrido tanto na repercussão dos royalties de petróleo, como também no desemprego da categoria, como também na circulação de bens e da circulação do comércio, né, na geração de emprego, geração de renda na cidade. Tudo isso ocasionado pelas investidas dessa gestão do Pedro Parente e da gestão do Michel Temer, né, à frente aí do governo brasileiro. Eu vou encerrando aqui a nossa entrevista com o Pedro Idalindo. Pedro Idalindo, muito obrigado pela sua entrevista aqui ao nosso programa Democracia e Trabalho. Nós também agradecemos a essa oportunidade, né, de trazer para todos que nos assistem, né, e fazer uma reflexão nesse momento aí, de qual é o seu papel neste momento no país, né, da gente também se engajar, todo mundo junto, porque a Petrobras é de todos, e todos nós temos que defendê-la. É isso aí, vamos para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta com mais um bloco do programa Democracia e Trabalho. Você já deve ter ouvido o governo dizer que existe um rombo na Previdência e que os recursos públicos não são mais suficientes para pagar os benefícios. É tudo mentira. A Previdência faz parte da Seguridade Social, junto com o SUS e a Assistência Social. Todo o sistema é financiado por um conjunto de recursos, mas o governo soma apenas as contribuições dos trabalhadores e patrões ao INSS, sem colocar na conta os recursos que são determinados pela Constituição. Quando somamos todas as receitas da Seguridade e subtraímos as despesas, o saldo é positivo. Entre 2001 e 2014, o lucro da Seguridade Social foi de 765 bilhões de reais. Temer e o Congresso querem desviar o dinheiro da nossa aposentadoria para pagar a dívida pública aos banqueiros e obrigar você a fazer um plano privado de previdência. O programa Democracia e Trabalho acompanhou a greve geral nacional realizada em todo o país no último dia 30 de junho. Acompanhamos uma assembleia do Sindipetro realizada na sede Natal e a passeata que levou milhares de pessoas pelas ruas de Natal. Além de Natal, o Sindipetro realizou atividades também em Mossoró e Guamaré, Macau e Alto do Rodrigues. Confira na matéria a seguir. O programa Democracia e Trabalho de hoje acompanha a greve geral nacional, que ocorreu aqui em Natal e em várias cidades de todo o Brasil. O Sindipetro RN realizou pela manhã, no dia 30 de junho, a última sexta-feira, uma assembleia com os trabalhadores, na sede Natal. No turno da tarde, centrais e sindicatos caminharam pelas ruas de Natal. Confira as imagens desta greve nacional. Hoje, dia 30 de junho, nós, na categoria petroleira, encaminhamos e aprovamos em todas as áreas aqui do estado do Rio Grande do Norte a sua inserção no movimento do dia 30 de greve geral. Toda a categoria no dia 30 está mobilizada contra
e resistindo contra as reformas trabalhistas e previdenciárias propostas pelo atual governo Temer e por direta já. A categoria petroleira, dentro de seu debate, de sua discussão, de maneira com discernimento e perspicácia, vem demonstrando maturidade para reivindicar lutas contra as propostas desse atual governo, que atacam os direitos dos trabalhadores, que desequilibram as relações sociais, sobretudo nas relações de trabalho. A categoria petroleira em todo o estado, e particularmente aqui na sede natal, está inserida num contexto nacional e regional de luta, né? Porque está entendendo muito claramente esses ataques que vêm sendo feitos ao país, à soberania nacional, aos direitos sociais, qualquer perspectiva de cidadania e, sobretudo, a questão política, a democracia. E nunca, em tempo tão curto, tinham se recrudescido a tamanha quantidade de projetos no rumo da escravidão. O que está em pauta no Congresso Nacional de votar retorno à escravidão, tirar direitos, tirar férias, tirar 13º, é uma coisa nunca vista. O empresariado brasileiro tem tido uma postura escravocrata e essa postura não ajuda nem sequer a eles para sair da crise, porque não tem mercado consumidor se não tiver salário digno. Então, por isso, nós chamamos a atenção que a categoria petroleira está inserida num contexto nacional e que, com isso, vai participar ativamente das manifestações durante todo o dia de hoje, da greve geral, e o 30 de junho para nós será no mesmo rumo do que foi 28 de abril. O Sindipetro, ele, juntamente com os demais sindicatos das centrais, pela manhã nós fizemos atos em todas as bases operacionais e administrativas, como em Natal, no Polo de Guamaré mais especificamente, nós paramos a unidade. Então lá congrega diversas atividades da Petrobras, como refinaria, como o EIP, como a Transpetro, e nós conseguimos fazer a parada, a adesão de 100% dos trabalhadores, onde todos foram para casa. Nessa parte da tarde, continuamos fazendo essa mobilização, os petroleiros participando, porque essa é a grande necessidade que nós temos de ampliar, de fortalecer esse movimento por mais direitos, contra a reforma da Previdência e contra a reforma trabalhista e contra a corrupção. É uma luta não só pelo Fora Temer, mas pela moralização da coisa pública e por direta já. Nós é que temos que decidir os destinos nossos, e não um Congresso corrupto que querem fazer eleições indiretas. Portanto, o movimento dos petroleiros, desde a manhã, desde as 6 horas, 5 horas da manhã, nas áreas operacionais, nas bases administrativas, nas plataformas marítimas, conseguimos fazer grandes movimentos com paralisações, um sucesso total. Porque é uma mobilização cidadã, legítima. Essas reformas não foram discutidas com a sociedade, muito menos com os trabalhadores e trabalhadoras, com as entidades sindicais, não passou pelo crivo da população, por isso que os trabalhadores têm mais é que estar na rua. Nós temos que tirar esse governo que está aí, governo que entrou pela porta dos fundos, fruto da ruptura democrática, o governo que está causando o maior processo de destruição que esse país já viu. Haja visto o que estão fazendo com a Petrobras, entregando a Petrobras ao capital estrangeiro, entregando de mão beijada o nosso pré-sal, o desmonte na educação, o ataque aos direitos trabalhistas e sociais, com essas reformas malditas, reforma da Previdência e a reforma trabalhista. Por isso que quero aqui saudar os petroleiros e petroleiras do Rio Grande do Norte e de todo o Brasil, e toda a classe trabalhadora e a sociedade em geral, porque assim como foi com muita mobilização, com o povo na rua, que a gente derrubou a ditadura em 64, que a gente aprovou a Constituição em 88, também vai ser com muita mobilização social que nós vamos tirar esse governo que aí está, derrotar essas reformas e trazer a democracia com novas eleições diretas. Acho que é importante não só a gente defender os nossos direitos lá,
dentro da empresa, como aqui fora também. A gente tem que se unir, a gente tem que apoiar isso aqui, porque não adianta a gente ficar reclamando e não fazer a nossa parte. Nós somos cidadãos e temos a obrigação, o dever de estar aqui lutando pelos nossos direitos. Além desses ataques que nós estamos sofrendo nos nossos direitos lá fora, a Petrobras também. A gente está vendo aí um momento que a Petrobras está sofrendo um desmonte, esse desinvestimento, estão tentando realmente quebrar a empresa. Então a gente está sendo mais afetado, inclusive, do que a maioria dos trabalhadores. A gente está vendo um momento em que as leis, você está deixando a fragilidade das leis. As leis servem para ter a segurança jurídica entre as partes. Na hora que você deixa esse acordo, um acordo coletivo da empresa, que ela tem mais força do que o trabalhador, ser maior do que uma lei, você naturalmente está afetando o direito total do trabalhador. Eu acho que isso é um dos pontos mais frágeis dessa lei trabalhista, dessa reforma trabalhista. Se o povo não se mexer, o Temer, apesar de com essa denúncia de corrupção, ele ainda tem uma ascensão muito grande sobre o Congresso, em troca de outras coisas que a população já sabe. Então, se a população não se mobilizar, eles vão dizer que podem fazer o quê? Eu digo o seguinte, trabalhador nunca foi nem nunca será problema para país nenhum no mundo. Trabalhador é solução, por isso fora Temer. Vocês acabaram de conferir uma matéria especial sobre a greve nacional realizada no último dia 30 de junho. Nosso programa vai ficando por aqui. Tenham todos um ótimo final de semana e até o próximo programa. Programa Democracia e Trabalho. Realização Sindipetro, RN, Sindicato dos Petroleiros e Petroleiras do Rio Grande do Norte. Apoio CTB, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. FUP, Federação Única dos Petroleiros. Uma produção idealizada pelo Sindipetro, RN, pela campanha Privatizar faz mal ao Brasil. Acesse o site www.sindipetrorn.org.br.